Fala, meus queridões! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo a mais um programa RotaCast Oficial, um podcast gravado dentro do meu motorhome enquanto eu viajo a Europa e mais o mundão, esse mundão que é tão pequenininho. Hoje estamos aqui na cidade de Cascais, em Portugal, com essa linda vista que vocês vão ver aqui. E daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouco mais, porque se eu mostrar tudo eu vou dar spoiler da minha convidada. Mas antes eu preciso apresentá-la, porque com certeza ela merece. E eu estou muito honrado de ter essa mulher aqui comigo. Vamos apresentar mestre em nutrição, especialista em emagrecimento saudável, não é qualquer emagrecimento aqueles, não, é saudável. Acredita que mudar o corpo começa por dentro. Por isso trabalha com 4 pilares: alimentação, exercícios, sono e emoções. Empresária, esposa do meu amigo Rafa Nassif também, que eu tenho o prazer de já tive o prazer de tê-lo aqui também comigo. Senhoras e senhores, meus queridões, Patrícia França. Obrigada, Eric, pelo convite tão bom. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Ô, minha queridona, agradeço imensamente, viu, a tua presença, o teu tempo. Fico muito feliz e honrado de ter você aqui, viu. É nesse lugar maravilhoso, adoro. Gostou? Adoro, adoro. Gostou da paisagem? Sim, eu vinha muito aqui, sabe aonde? Na pandemia. Na Olha só. época da pandemia. Hã? Saí um pouco de casa, né? Olha, não, com cer Vinha não, aqui e ver esse marzão, era esse bom. barulhinho do mar é É, gostoso, né. aqui é especial. Já tinha participado de um podcast que não era só um podcast, era uma experiência com a vista, Ah, assim. nunca, de jeito nenhum. Estava super, assim, ansiosa para ver como é que vai ser isso. Muito legal essa Que bom, experiência, obrigada esse pelo chegou. convite. Pois é. Prazer imenso, viu. Patrícia, minha queridona, você sabe que aqui o nosso podcast, ele é para perguntar e entregar conteúdo. Vamos a Bora, isso? vamos lá, vamos Que lá. maravilha. Ó, eu já quero começar perguntando uma coisa. Primeira coisa, eh, qual que é a maior dificuldade que hoje os empresários têm em manter ou conquistar uma boa forma? Você que é mestre em nutrição, já trabalhou, já gravei um podcast com você falando um pouquinho sobre isso também. Me conta um pouquinho, você tem encontrado pontos de similaridade entre os empresários? Me conta um pouco sobre isso. É assim, cada pessoa que vai passando, né, nas consultas, são profissões diferentes, atividades diferentes, mais do que só profissão, são perfis, né. E os empresários, em geral, eles têm algumas similaridades, né. E o que a gente pensar em cuidado da saúde, né, envolve, uma mudança de vida. E eles já estão numa mudança, né, ali trabalhando muito, muitos estão naquela fase, né, de construir a empresa e canalizar todas as energias para ali. E acaba que a saúde às vezes fica em segundo plano, se cuidar da saúde e é normal, todo mundo tem essas fases na vida e faz parte, né. Nós não podemos querer que a nossa vida seja sempre a mesma coisa, né, e a gente não consegue ter esse cuidado sempre. Então, o que acontece muito com os empresários são 2 pontos que às vezes ficam para trás. Eles já sabem que tem que treinar, que tem que comer bem, mas é a gestão do estresse, né, a gestão das emoções que muitas vezes fica em segundo lugar, porque ele dá conta: "Ah, eu dou conta de tudo, eu faço tudo, vai dar tudo certo", tipo: "Ah não, isso não é problema nenhum". Só que na verdade vai acumulando isso ao longo do dia, e as nossas decisões, não só alimentares, mas de treinar, de cuidar de si, é uma decisão emocional. Não é uma decisão só racional, ok, eu sei e aí eu vou fazer. Não, você come a mais porque se descontrolou, você está frustrado, seu funcionário, passou do limite, não entregou aquilo que você queria, teve problema com o fornecedor. Então, assim, isso acaba gerando uma mistura de emoções que no final você vai lá e come alguma coisa, você se joga no sofá, você fica, entendeu? Então, assim, você não dorme bem, você fica pensando no problema. Então você não tem uma estratégia, às vezes o que eu vejo nos empresários é isso, eles negligenciam ter uma estratégia simples para gerir esse turbilhão, porque como eles sabem que vão dar conta, que vão trabalhar na mesma, né, no dia seguinte, no dia todos os dias, eles, não olham para aquilo, deixa aquilo debaixo do tapete. E aquilo vai acumulando, acumulando e depois fica difícil cuidar da saúde, né. E um outro ponto importante é que eles querem fazer tudo de uma vez.
Isso é uma verdade. Querem fazer tudo de uma vez, assim, né, porque eles são executores, né. Mas, às vezes, é preciso olhar para uma refeição, por exemplo, o lanche da tarde, que muitos não comem, né, e chega de noite em casa morrendo de fome e come o mundo. Então, vamos cuidar primeiro do lanche da tarde. Ok, mas se eu fizer só o lanche da tarde não vai resolver meu problema. Não vai, mas vai te tirar de onde você está. Que é conseguir organizar, porque às vezes eles organizam toda a vida, toda a empresa, mas eles próprios, com cuidado da saúde, são muito desorganizados, né, em termos de porque você precisa de uma certa organização, né, para você conseguir emagrecer, conseguir ter saúde. E acaba ficando em segundo plano, fala: "Ah não, não quero fazer só isso, quero fazer tudo de uma vez". Às vezes funciona, mas é raras as vezes que funciona, porque é muito difícil você sair do zero para o 100 de um dia para o outro, né. Olha, você pegou um ponto muito importante, em organização e emoções. E aí eu tenho que abrir aqui, né, eu tenho que confessar. Todo mundo me conhece, sou uma pessoa focada, disciplinada e etcétera, mas agora nesse começo do ano para cá, eu tenho sofrido um pouco, né, com a minha disciplina e etcétera. Primeiro, porque eu tive uma transição de motorhome lá para casa, então eu estou em 2 cidades, estou em Portimão, que é 300 quilômetros daqui de Lisboa, e estou nesse bate e volta, e eu estou focando na gravação dos podcasts, em eventos, em palestras, e aí tá meio complicado isso, porque às vezes quando eu venho pra cá não dá pra cozinhar, não dá pra às vezes trazer comida pra uma semana, e aí fica meio complicado isso, mas principalmente quando eu fico longe da minha esposa e da minha filha. Aí entra a parte das emoções, porque eu tenho saudade dela, aí às vezes tô aqui pra poder focar no trabalho, e às vezes algumas coisas não acontecem, e aí sem perceber: "Ah, eu vou comer uma pizza hoje. Ah, eu vou comer um chocolate", e eu sou do doce, né, eu não consigo comer 2, 3. Olha, eu não acho que eu não consigo nem ter mão, eu já vou comendo um monte. Então essa parte das emoções, às vezes, a gente não percebe, mas ela influencia, vou dizer, não sei a porcentagem, mas influencia demais, demais. E os nutricionistas, os mestres em nutrição, eles não falam essas coisas, né, só focam na alimentação. "Ah, tem que fazer tal, tal, tal". Como que você conseguiu perceber isso? Na verdade, isso vem fruto de estudo e também da prática clínica, né. Por exemplo, antigamente eu trabalhava só como nutricionista, então eu prescrevia dieta, depois de 30 dias via a pessoa e continuava. Hoje já não é mais assim. Eu trabalho como health coach, que tem essas outras áreas, porque nosso corpo não é matemático. Ah, X calorias eu consumi, X calorias eu perdi e assim vai. Então, por exemplo, as emoções, elas não são só nas decisões alimentares, é em tudo, tanto é que o marketing trabalha com as nossas emoções, né, para que a gente compre um determinado produto. A mesma coisa, porque nós temos aqui na área da parte da frente do cérebro o córtex pré-frontal, que é onde nós tomamos as decisões. Só que ele é limitado, existe um número X de neurônios que estão ali. Então, se ao longo do dia você foi consumindo nas micro decisões ao longo do dia, de um dia estressante, você usou todo o seu córtex pré-frontal, você não pode chegar e achar que no fim do dia você vai chegar e vai tomar uma bela decisão de comer uma coisa balanceada, né. Então o que que é preciso fazer para gerir bem essas emoções? Primeiro identificar. É fácil? Não é. Ah, para dizer: "Eu vou comer lá a pizza e não estou pensando na minha emoção". Claro que você não está pensando, mas é preciso a gente, sair do piloto automático. Boa. Esse piloto automático é que acaba quando você vê, você já comeu a pizza inteira. Você tá ter consciência de si. E como é que você vai ter consciência de si? Fazendo pausas, entre uma atividade e a outra, porque nós estamos aqui gravando podcast, eu já estou pensando que tal horário eu tenho que estar em tal lugar fazendo outra coisa, então eu não estou no momento presente. E isso gera o quê? Vai acumulando, porque é como se eu já estivesse lá, entendeu? Então estou vivendo aqui, estou vivendo lá, então vai virando um acúmulo de emoções e de estresse ao longo do dia. Então, uma pausa que seja de 1 minuto entre uma atividade e outra, e não é para pegar o telefone não, é para olhar na janela, sei lá, ver alguma coisa, depois voltar, ou beber um copo de água. Tem gente que às vezes não quer beber um copo de água, fala: "Mas eu tenho que levantar e beber". Falei: "É, você vai ter que levantar, encher o copo e beber", e como se isso fosse uma perda de tempo. Mas na verdade são esses micro breaks que funcionam, né, para a gente aprender a gerir as nossas emoções, né, conscientes, ter consciência delas e fazer as pequenas pausas ao longo do dia. E você que faz exercício sabe muito bem, por exemplo, você está fazendo uma série com peso. Se você não fizer o descanso e a pausa entre elas, você não vai conseguir evoluir para uma carga maior. Nossa, pra mim foi a melhor analogia que eu já ouvi. É, mas é isso mesmo. E a gente negligencia isso, porque a gente acha que não é importante, que a gente vai dar conta assim mesmo. A gente vai dar, só que a gente vai ficar estourado no fim do dia. E aí a nossa saúde vai embora.
Então, assim, não tem como, né, a gente tem que colocar essa peça do puzzle no nosso cuidado da saúde, que é a gestão das emoções, através o exemplo que eu dei tem várias maneiras, né, o exemplo prático que é esse das pausas. Nossa, esse da pausa pra mim caiu como uma luva, Paty. É, e não precisa ser uma pausa grande, entendeu, não precisa, mas tem que fazer um break de uma coisa para outra. Nossa, mas fez muito sentido, porque a analogia que você fez com a progressão de carga, você precisa de uma pausa para poder descansar e progredir. Essa palavra pausa e progressão, cara, para mim fez muito sentido, porque e aí eu vou falar por mim, provavelmente alguém vai se identificar aí também. A gente às vezes está tão focado ali no trabalho, tão focado, tão focado, tão focado, entra no workflow ali, né? Uhum. Deixa fluir, não quer parar. E aí por acaso, eu não esqueço de tomar água, eu tomo muita água. E vou no banheiro também, muitas pessoas não querem tomar água, porque não querem ir no banheiro, porque não querem parar o trabalho. Mas olha que vida é essa, né, se a gente pensa assim, tem alguma coisa de errado com a nossa vida, se a gente está se questionando que a gente não deve ir na casa de banho, né, não deve ir no banheiro. Nossa, gente, não, eu vou no banheiro quantas vezes precisar, mas isso, meu, fez muito sentido. Se você não faz e pra muito prática, se você não faz pausas durante o dia, você vai aumentar, às vezes, muito cortisol, aquela coisa toda, e não vai conseguir progredir a carga, ou progredir o trabalho, ou evoluir, ou parar para pensar e, pensar, processar e tomar a melhor decisão. Demais. Porque conseguir você consegue carregar qualquer carga. Só que a questão é, você consegue bem, você consegue progredir, você vai lesionar porque você não fez a pausa e progrediu como deve, Uhum. né. Tem pessoas, eu tô lembrando, eu faço crossfit, tem uma grande campeã de crossfit que aconteceu foi isso, na última ela era ótima, todo mundo já sabia que ela ia ganhar, só que ela teve uma questão que ela teve que subir uma corda, e ela não fez a pausa que deveria, que o coach dela tinha explicado. Então ela não fez essa pausa e ela não conseguiu, e não ganhou a medalha. E aí ela teve essa consciência interior e todo mundo ficou chocado, tipo assim, subir a corda é uma coisa tão, assim, pra quem faz aquele tipo de, né, de treino, mas por quê? Foi o acumulado de muita coisa que aconteceu naquela competição, e ela não fez a pausa que deveria, porque ela subestimou, falou: "Ah, não vou fazer a pausa, eu vou subir até arrebentar", né. Só que aí arrebentou ao ponto dela perder a medalha. Então, o que que ela fez? Ela parou um ano, reviu toda a vida dela, todas essas áreas, esses pilares, e depois foi campeã. Bem melhor do que era antes. Assim, mas Para um e ela integrou essas questões, né, que é a pausa, o cuidado, a progressão, do que ficar só naquela coisa uma atrás da outra, né, e: "Ah, eu sou boa, vou conseguir". Claro que a gente vai conseguir, né, se a gente colocar uma pessoa, ok, vai lá correr 1 quilômetro, todo mundo vai lá e corre 1 quilômetro, mas o seu objetivo é correr 1 quilômetro ou tá com um bom condicionamento físico para terminar esse quilômetro bem? Né, então assim, é isso. A mesma coisa para ir no ginásio, né, vai treinar, vai a todo vapor. É normal, mas depois você tem que repensar e pensar: "Ok, onde que eu quero chegar com isso aqui?". Porque se só ir na aula e cumprir, não vai resolver, né. não, demais. Agora eu quero pegar um pouquinho da alimentação, porque tem alguns tabus, né, você falou de Uhum. tabu, por exemplo, eu sou do chocolatinho, eu adoro chocolate. Eu não posso comprar, porque se eu comprar eu como. Parece que eu sinto o cheiro do chocolate longe, assim, aí eu vou seguindo e vou lá, quando vejo, comi um monte. Eh, Tem alguns vilões que, tipo, destrói uma progressão física, alguma coisa do tipo, ou é somente a quantidade que você come? Ou me explica um pouco disso, porque é uma curiosidade pessoal Uhum. mesmo. Na verdade, nós podemos comer de tudo, mas não podemos comer em qualquer quantidade tudo. Ok. Só que quando isso não é uma regra geral, porque existem pessoas e pessoas. Por exemplo, uma pessoa ganhou peso, tem dificuldade, ela sempre come muito. Eu não posso exigir que aquela pessoa coma 2 quadradinhos de chocolate, porque ela tem uma questão viciante mesmo a nível químico, cerebral, que a limita, emocional, traumas do passado, seja o que for. É uma pessoa que tem essa questão, então eu não posso falar para ela: "Ok, você pode comer de tudo". Muitas vezes é preciso retirar. Para que ela consiga ver outros alimentos. Eu até às vezes a pessoa só come alface, não come mais nenhum outro verde. Aí eu falo: "Então agora você vai ficar uma semana sem comer alface". "Ah, mas eu vou comer o quê?". "Não sei, você vai ver quais outros verdes que tem aí no mundo". E aí a pessoa começa a ver: "Ah, existe isso, existe aquilo outro". Então assim, essa regra de que, ok, pode comer um pouquinho, não é válida para todos.
Pessoas que têm essa dificuldade, esse vício, né, elas precisam às vezes retirar, para que elas possam ver: "Ok, eu consigo viver sem isso", né. Vai ser difícil? Vai, mas às vezes é um caminho mais curto. Outras não, outras a gente vê: "Ok, ela tem essa dificuldade, mas ela consegue comer uma questão, não preciso cortar, posso diminuir". E aí fala: "Ah, ok, no fim de semana você vai comer essa quantidade X de sobremesa", e a pessoa consegue. Então, assim, tem que ver para cada um, não tem uma resposta única. Ok, é a questão da quantidade ou tem que cortar tudo? Tem que ver como que a pessoa lida com a alimentação, né, e qual fase da vida que ela tá, né. As mulheres, por exemplo, nós abençoadas temos ciclos, né, ligado ao ciclo menstrual, alteração hormonal, então e tudo isso altera, você não pode exigir que você comporte da mesma forma, eu falo sempre com as mulheres isso. Né, às vezes: "Ah, eu tenho vontade de comer doce, quando eu tô perto de chegar no meu período, né, da menstruação". Eu falo: "É normal. Nesse período, o que que você tem que fazer? Você tem que olhar para si, e colocar outras atividades que te ajudam a tranquilizar. Você não pode exigir a mesma performance que o mundo te exige, porque o seu corpo tá indo em outra direção". Só que isso é muito contra a sociedade, né, porque você tem que ser igual e dar resultado na mesma, todos os dias, independente do que for. Né. Então, e é isso. E agora, na verdade, é bom a gente buscar essa sabedoria, porque na verdade a produtividade não está em fazer tudo a 100% todos os dias. Ok. Não tá, não tá. É estabelecer prioridades e dar a energia naquilo que é preciso, né. A gente tem muito ruído, por isso que a gente não cuida da nossa saúde, porque a gente está assim, né, ruído. Mãe, então, né, faz 1000 coisas, que a gente acha assim: "Ah, vou ali comprar uma calça azul para minha filha", parece uma tarefa simples, você chega lá, tem todas essas cores e não tem azul, não tem do tamanho dela, aí você tem que ir numa outra loja, né, então isso gasta tempo, gasta, energia, né, então assim, é importante a gente estabelecer prioridade, aí alguém você recebe uma mensagem que você tem que responder, mas será que você tem que responder naquela hora? Será que você não pode reservar um momento do dia para você responder todo mundo? Será que não é mais produtivo? Então, assim, tentar jogar com essas peças para não te abafar e você não conseguir cuidar de si, né, porque a saúde é cuidar de si. Não, demais. Ou seja, pode comer tudo, mas tem que determinar a quantidade. Eu quero pegar alguns pontos aqui, mas eu ainda quero falar do grande vilão. Na sua visão, como mestre de nutrição, tem um alimento que é um grande vilão que, tipo, meu, esse é melhor você se afastar, não chegar perto dele? Na verdade é um grupo, né, que são os ultraprocessados, são alimentos que não são alimentos, na verdade, que a gente inventou. Vou dar um exemplo aqui, a bolacha recheada. Bolacha recheada é uma combinação de açúcar e gordura, né, no mesmo alimento, uma delícia. Se a gente pega uma bolacha recheada comparado com uma pera, né, você fala: "Agora escolhe". Não tem como, a pessoa vai escolher comer bolacha recheada, porque é uma explosão de sabores e de estímulos cerebrais. Então você acaba ficando muito estimulado e você quer sempre mais um, e fica envolvido por aquilo, aquilo te conforta. Só que na natureza não existe isso. Não existe um alimento que combina gordura e açúcar. Olha para você ver uma fruta tem açúcar, mas não tem muita gordura. A maçã, por exemplo. Agora o abacate tem gordura, mas não tem muito açúcar. Né. A carne tem gordura, também não tem muito açúcar, né. Então assim, a natureza é sábia, ela não põe essa explosão viciante para a gente comer, só que a gente inventa ela. Parecedores. E é impossível a gente achar que a gente vai: "Ok, eu vou comer bolacha recheada e tá tudo bem". Não vai, você já ativou o seu cérebro ali, né. Então você nunca mais vai comer bolacha recheada na vida? Se você conseguir, ótimo, mas em geral, às vezes você vai num coffee break e tem bolacha recheada, Eu não eu né. faz mais de 15 anos que eu não como biscoito Hã. recheado. Não como, 15 anos. É bolacha recheada, né, bolacha ou biscoito. E aí, você é bolacha ou biscoito? Coloca aí nos comentários. Discussão com esse assunto. Tem uma amiga que fala: "Patrícia, para de falar bolacha, porque é biscoito". Eu falei: "Não". Pra mim é bolacha, pra você é biscoito ou bolacha? Eh, acho que faz 20 anos que eu não como, bolacha recheada e pelo menos 25 anos que eu não como salgadinho. E faz 12 anos não, 12 não, faz 10 anos que eu não tomo refrigerante. E às vezes parece radical: "Nossa, mas não precisa fazer isso, tal pessoa é radical". Mas se você pensar, isso não é alimento, não é, a gente é que inventou,
né. Então acaba sendo e a pessoa tá bem, tá sendo bom para ela, tá comendo outros alimentos? Por que que a gente vê isso como uma coisa muito radical, né? Eu lembro quando as minhas filhas eram pequenas, eu fiz o aniversário delas, aí tinha salada de frutas, tinha tudo isso, né. E às vezes as pessoas me falavam: "Ah, mas as crianças não vão gostar". Eu falei: "Elas vão comer o que tem", e elas comeram. Comeram os palitinhos de cenoura, comeram as frutas. Foi ótimo o aniversário. Hum. "Ah, mas coitadinho", eu falei: "Não, tinha alguns brigadeiros na mesa na hora do parabéns?" Tinha. Tinha brigadeiro, tinha bolo, mas não tinha aquela coisa, assim, cachorro quente, coxinha, salgadinho, tudo, entendeu? E não era todo dia que Esquisito, exatamente. E era o aniversário, então tá tudo bem de ter brigadeiro e o bolo, né, mas também tá tudo bem de oferecer fruta. Por que não, né? Então assim, e eu acho que essa é a sabedoria. Foi isso que eu tentei passar um pouco para minhas filhas, eu tenho 2 filhas, uma de 13 e uma de 11. E quando era pequena, eu queria que elas gostassem dos alimentos saudáveis, mas que também gostassem das outras coisas. Então hoje, por exemplo, eu falo: "Tem de sobremesa, tem bolo de chocolate e tem salada de fruta, qual que vocês querem?". Às vezes elas querem um bolo, às vezes elas querem a salada de fruta, e tá tudo bem. Elas podem querer o bolo, mas elas também acham bom: "Ai, tem uma manga maravilhosa", aí elas: "Ai, eu acho que eu prefiro a manga", entendeu? Então, assim, sem aquela coisa: "Ah, tem que comer a manga só, não pode comer o bolo", porque aí também não é bom, não é humano, né. E eu tenho que confessar, toda vez que hoje por acaso eu não esqueci, mas toda vez que eu vejo a Paty, eu vou lá e levo uma caixinha de chocolate, pelo menos 70% ali pra ela, algum você lembra? É mesmo, a última que você me deu era muito boa, eu até te perguntei, né, onde é que você comprou. Foi. E aí você pegou um ponto muito bacana, que é justamente essa parte da maternidade profissional, dentro da mestre da nutrição e também empresária, e com um marido que também gosta de comer. E aí, como é que você consegue conciliar tudo isso? Você vira a carrasca de casa, como é que fica isso? Olha, não, eu não acho que eu sou carrasca não, depois você pergunta para o marido, mas bom, Eu vou fazer um podcast com ela, você é uma pergunta. eu acho que não. Eu acho que na verdade, tudo vem, da leveza e do incentivo, né. Eu vejo muito, assim, a educação das minhas filhas, eu ofereço tudo que eu tenho de melhor, agora o que ela vai decidir depois disso vai ser decisão dela. Né. Mas assim, eu invisto. Então, por exemplo, na minha casa eu evito ter essas coisas, né, eu não compro, sorvete, tudo isso. Quando tem uma coisa, já: "Vamos tomar um sorvete, tá calor", aí a gente compra e toma, mas não tem estoque, entendeu, de sorvete, de alimentos ultraprocessados. E também de preparar, né. E uma coisa que eu acho que ajuda é conversar. Conversar a respeito, valorizar, hoje elas gostam da minha comida? Gostam, mas às vezes elas comem na casa das amigas outras coisas? Comem, mas não é aquela atitude, assim, viciante, entendeu? Então, assim, eu acho que em casa o importante é ter aquilo que você tem todos os dias, é importante fazer um esforço para ser saudável. Eu digo esforço, porque hoje em dia é literalmente um esforço cozinhar, né, é muito mais fácil você comprar tudo pronto. Hum. Então você preparar um grão de bico, uma salada, às vezes a pessoa tem preguiça de partir um tomate, de descascar uma laranja, então é investir nesse tipo de hábito. É mais do que a escolha dos alimentos em si, é uma maneira de viver. É de chegar e preparar a sua própria comida, e a gente tem perdido isso, né. A gente não quer preparar a comida, mas precisa ser simples. Eu sou uma pessoa que não faço receita elaborada, eu ponho tudo e ponho no forno, sabe aquelas misturas, põe tudo no forno, que aí depois eu vou fazer outra coisa enquanto a comida está no forno, depois tiro, todo mundo serve, como uma salada e pronto. E é isso, de resgatar o prazer de comer um alimento simples. Né, porque a gente quer tudo muito com cremes, com açúcar, porque se não tiver, fica sem graça, e na verdade não é, né, porque você acaba viciando nesse paladar. Então em casa o que eu busco é isso, é passar essa mensagem, né, para as minhas filhas principalmente, meu marido, meu parceiro tá ali comigo, mas ele é adulto, né, eu não sou mãe dele, então ele faz as escolhas dele. Mas o que tem em casa é aquilo ali, né, então assim, às vezes compra uma pizza, às vezes pede um sushi, mas nós estamos ali com peso saudável. Uma pessoa isso é que eu ia falar até que eu esqueci, que é, quando a pessoa está no processo de emagrecimento, é diferente, porque a pessoa está mudando uma maneira de viver. Então, às vezes, exige uma certa radicalidade, né, para que você consiga sair de um lugar e ir para outro. Aí depois que você está nesse outro lugar que você já emagreceu, aí você pode de vez em quando fazer isso, de vez em quando fazer isso, não vai alterar, mas você já construiu uma base, né. Então essa base que se você conseguir construir na sua família, bom, né. E tem dias também o que é mais importante para a mulher eu acho, para que a gente consiga comer saudável, é a parceria.
Sozinha a gente não consegue. Então o marido participar, os filhos participarem, ou alguém que trabalha na sua casa que seja uma empregada, que te ajude, porque sozinha é muita carga, porque não é só preparar a comida, é pensar no que vai comprar, eh, olhar o que está faltando, o que tem que usar primeiro, o que não tem no frigorífico, por exemplo, saber combinar os alimentos, então assim, a mulher também está cansada, também trabalhou, então se ela sozinha decidir tudo isso, ela não vai conseguir. Vai conseguir alguns dias, mas outros não, então vai conseguir e vai ficar esgotada. Então é preciso ter essa que todos tenham essa responsabilidade em casa. A responsabilidade de fornecer uma alimentação saudável, no que não seja só da mulher, né, mas que seja também do marido e dos filhos, que todos colaborem, porque todos vão ser Hum. beneficiados por isso. Esse ponto que você pegou é muito bacana, e em casa é um bocado ao contrário, porque eu sigo a dieta e minha esposa quer me tirar da dieta. Pois. Por quê? Porque minha esposa, uma das linguagens do amor dela é presença, né, tempo de qualidade, etcétera, mas ela é descendente de italiana. E dizem que as pessoas que nascem em maio também gostam de comer bastante. É, Essa eu nunca tinha ouvido falar. e é verdade, assim, acaba Hum, dando muito certo. Gente, e ela quer comer, ela enjoa muito fácil da comida. hum. Por exemplo, quando eu tô em preparação, é arroz, feijão, frango, salada, um tomate, um brócolis, alguma coisa. Eu como isso, tipo, 6 meses. Todos os dias, almoço e janta, almoço e janta, almoço e janta. Ela não, ela quer comer um negocinho diferente, X, Y, Z, e aí às vezes falta, essa um pouco dessa parceria, porque, aí tem um negocinho ali, cheirinho bom diferente daquilo que você tá comendo. E eu vejo que essa parceria realmente é importante, minha esposa é super parceira nisso, não nisso, né, que ela acaba me desvirtuando um pouco, claro, eu tenho minha disciplina, meu foco, minhas escolhas, minhas decisões, de maneira nenhuma eu tô culpando minha esposa. Mas eu concordo com você que essa parceria também é super importante, no apoiar talvez, É, sabe? isso, no viver junto aquele ir É, naquela direção. É porque as pessoas são diferentes umas das outras, né, e tá tudo bem, mas, ter esse ponto comum ajuda muito, ajuda muito. E às vezes a questão é que vocês sentarem e conversarem sobre, né, esse assunto, falar: "Olha, pra mim é importante isso, pra mim é importante aquilo, e agora, o que que a gente vai fazer?". E aí tentar achar esse meio termo, né, em tudo na vida, essa no caso da alimentação, mas no relacionamentos em geral é isso, né, um quer pra cá, o quer pra lá, ok, mas a gente quer estar junto, quer estar bem, então como é que vai ser esse meio do caminho? Um vai ceder um pouquinho dali, outro vai ceder um pouquinho de lá e encontrar. é. Aí às vezes eu quero fazer pra agradá-la, É, aí eu quero: "Não, meu amor, vou fazer um negocinho diferente", aí eu vou acompanhar, é. vou tomar uma tacinha de vinho com ela, aí vai indo, aí pronto, quando foi ver eu também tenho, assim, não tô me isentando de nada não, e ou culpando minha esposa de maneira nenhuma, mas eu consigo identificar que realmente tem que ter um equilíbrio, uma harmonia muito grande, eu acho que isso é também é um grande desafio. É, tem muito essa coisa, né, do dar e receber, então ele tem que ser mútuo, né, para que ninguém fique com dívida com ninguém. Sim, sim. Né, e é isso. Agora também existem fases na vida, né, porque às vezes a gente, por exemplo, comeu bem naquela época antes de casar. "Ah, eu comia bem, era fit, fazia tudo". Ok, e agora eu tenho filho, eu trabalho, eu não posso exigir de mim que faça a mesma coisa que eu fazia numa outra fase da vida. Agora é outra, né, então tem outras prioridades, sua cabeça está em outra coisa, tem outras pessoas junto com você. Então agora é sentar e pensar, eu falei: "Ok, então o que que eu posso manter da que está ali? O que que eu tenho que fazer diferente?", né. Como que eu posso curtir um tempo com a minha esposa e ao mesmo tempo, agora se eu estou focada em emagrecer, eu não posso comer, eu posso fazer outra coisa. Existem outras coisas sem ser comer, que eu posso agradar a minha esposa, Hum. né. Então existem esse conjunto de fatores que a gente tem que pensar de forma diferente para aquela fase da vida, né, e depois vai mudar, depois outra fase. Eu fui até numa viagem de bicicleta agora, a gente passou por um túnel, aí passando por um túnel a gente: "Ah, sempre tem uma luz no fim do túnel", aí logo depois já veio outro. Aí eu falei: "Sempre tem outro túnel", né. Então assim, tem a luz no fim do túnel e tem outro túnel, e tem outro túnel e tem outra luz, né, e a gente saber aceitar essa morte, essa vida que vem, que é normal esses ciclos, a natureza assim, morre e nasce. E a gente não, a gente quer sempre a mesma coisa, né, eu emagrecer, eu quero só emagrecer.
O emagrecimento não é linear, né, ele pode ser para baixo, mas ele tem suas subidinhas, suas descidas, suas estagnações, Meio platô. depois abaixa mais um pouquinho, mas o importante é você estar indo na direção para baixo, né, no cenário completo. Então, é importante a gente pensar nisso, do que a gente vê, isso como uma matemática de calorias, né, X calorias, é muito mais do que isso, né. Isso é um ponto que eu queria pegar da matemática das calorias, por exemplo. O ano passado, eu passei 1 ano e meio em preparação de primeiro eu fiz um cutting, depois eu fiz um booking, ainda permaneço no booking, depois agora eu vou entrar num período de transição para começar o cutting novamente. Eu percebi que ali, fala: "Caraca, é matemático a parada". Você come tanto disso, tanto disso, tanto disso, você vai ver depois de uma semana você vê um resultado na balança, ou para cima ou para baixo, dependendo da fase que você estiver. Mas você falou um ponto importante, nem sempre é matemático, porque existem distrações, emoções, existe uma série de coisas, né. Então isso também atrapalha muito. Para lidar com tudo isso é maravilha. Por isso que se tornar um atleta é tão difícil. Uhum. É. Por exemplo, eu estou pensando aqui na questão do sono, por exemplo. É isso, Que eu que ia corta essa pegar nisso, matemática aí, justamente. por exemplo, se você não dorme bem, você tem mais dificuldades de ter saciedade ao longo do dia, porque a grelina é uma substância que é liberada durante a noite, e ela está ligada ao fato de você se sentir saciado. Então você já percebeu, se você não dorme mal, o seu apetite é diferente no outro dia, não é? Geralmente eu tenho vontade de comer mais. Por quê? Por causa desse balanço, é como se a gente fizesse um setup quando a gente está dormindo, não é. Então, assim, tem outras o hormônio de crescimento que está ligado ao ganho de massa muscular, ele também é liberado durante o sono profundo, durante a noite. Então você treina, 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 come proteína e dorme mal, na hora que está liberando o hormônio de crescimento, vai limitar, né, que você não vai ganhar nenhuma massa muscular, mas vai limitar o seu ganho de massa muscular. Então o sono, por isso que o sono é tão precioso para os atletas. Eu lembrei que você falou de atleta por causa do sono, né, porque eles sabem que se não dormir bem, a performance vai ficar comprometida. Se a performance compromete, o resultado corporal também, né. Então, assim, isso foge da matemática das calorias. Você pode comer certinho X calorias, gastar Y, mas aí você não dorme bem, como é que você consegue controlar a sua saciedade naquele dia? Ou mesmo a sua performance, né, porque você está mais cansado para fazer o mesmo exercício, né. Então o sono, por exemplo, às vezes tem clientes que eu ajusto só o sono e a pessoa emagrece. Essa questão do sono é muito É. importante. Eu quero aprofundar um pouco mais nisso, Paty. Eu comprei um relógio uma vez, que eu até perdi no mar. Perdi no mar. Depois de ter corrido meia maratona, pulei no mar geladinho, né, É. estava no porto ainda, geladinho. Quando eu voltei, cadê o relógio? Quis sair igual o Rodrigo Santoro na perna, não deu certo, não deu certo. Mas eu percebi que o meu sono profundo, o me corrija aqui se eu estiver errado, o recomendado é mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas, o sono de sono profundo, né. Acho que é o sono REM que fala? Isso. Sono REM. E eu só tinha 38 minutos. E eu corria meia maratona, naquela época eu fazia 600 flexões, eu cheguei até 1.150 flexões, mas naquela época eu fazia 600, faz 700 flexões, muitas 300 barras, 200 barras, e meu sono era dessa maneira. E eu usava uma dieta que era quase uma cetogênica, que eu comia bastante Uhum. gordura, bastante proteína e quase nada de carboidrato. E tinha até uma boa performance, etcétera. Mas o meu sono, ele não foi. Aí eu comecei a mudar, meu sono começou a ajustar, não sei como é que tá agora, mas, meu, a performance é muita coisa, o nível de concentração melhorou, recuperação muscular melhorou muito. Eh tem alguma coisa que a gente possa fazer para preparar e melhorar o sono? Porque eu vejo que uma coisa está conectada com a outra. Alimentação está conectada também com o sono, enfim, tem alguma coisa que dê para a gente fazer para melhorar o sono e também essa questão do sono mais profundo, todas essas coisas? Tem sim, tem muita coisa que a gente pode fazer. E na verdade, vamos pôr assim, 80% das pessoas que eu atendo têm problemas com sono, mas elas não percebem, porque elas estão tão acostumadas a dormir pouco, né, e acham que a vida segue normal,
Que elas não percebem: "Ah, eu só durmo 4 horas por noite e tá tudo bem, consigo fazer tudo". Só que chega uma hora que não consegue, por isso que ela tá lá no consultório, inclusive, Uhum. né. A saúde acaba vindo. Então, primeira coisa, é a gente ter consciência de que a gente precisa melhorar o sono, mesmo que assim a gente não veja um impacto imediato no dia seguinte. Tem pessoas que dormem pouco e acham que tá bom. Por quê? E como é que eu vou saber se eu tô dormindo o sono REM ou não? Principalmente como você acorda de manhã. Então, se você dorme 8 horas por dia, mas você não se sente renovado, provavelmente você não dormiu o suficiente no sono REM. E às vezes isso acontece. Eu fui até numa palestra outro dia que a pessoa: "Quem dorme 8 horas por noite?". Metade da sala levantou a mão, é até muito, porque também eram todas pessoas ligadas à saúde. Aí depois ela falou: "E quem se sente descansado?". Aí já diminuiu, foram bem menos. Então por quê? Às vezes dorme, mas não entra no sono profundo, então é importante entrar nesse sono profundo. Agora como? Primeira coisa, tendo um horário fixo para dormir, um horário fixo para acordar. Isso já ajuda, porque o corpo já sabe que ele vai dormir naquele horário, Ele se programa. ele se programa, né. Igual o intestino, às vezes você tem um horário que você vai geralmente vai à casa de banho é aquele horário, é um relógio, pois é. Nós temos os ciclos circadianos, né, que é essa parte da noite e do dia, nas células, né, na natureza, Hum. então nós também temos isso. Então, ter um horário para dormir. Outra coisa, não dormir de estômago muito cheio, né, então assim, ter a última refeição, a última coisa que você vai comer, pelo menos 2 horas antes de dormir. Se for mais, 3 horas, 4 horas, melhor ainda. Porque quando você está com o estômago mais vazio na hora de dormir, você dorme tem a qualidade do sono melhor, você entra mais facilmente no sono REM. Porque o corpo tá trabalhando menos. É, exato, mais ou menos, de uma maneira simples, vamos colocar assim. Tá? Outra coisa também importante, que a gente já sabe, né, mas eu tenho que falar aqui, mas todo mundo já sabe, é a bendita luz azul, né, a luz A do luz telefone, a luz fria dos telefones celulares, dos telemóveis, do computador, da televisão. O ideal é a gente, pelo menos 2 horas antes também, não mexer em nada que tenha essa hoje luzes. isso é um desafio É, imenso. porque isso para o corpo é como olhar para o sol, literalmente, você está abrindo a janela e colocando o sol na sua cara quando você faz isso antes de dormir. E o que que acontece? A gente precisa da melatonina, que é uma substância que é produzida para o sono. Se você abre a janela de sol na sua cara antes de dormir, a melatonina ela você perde ela, ela é Diminui a consumida. produção de É, melatonina. então você tem menos melatonina, então você dorme mal, né, então, o que que a gente faz? Ao invés da gente diminuir o uso de telemóvel, a gente compra balinha de melatonina para tomar. Eu compro melatonina na farmácia, tomo Você dá um melatonina. bug, né, porque você é É uma substância que o seu corpo pode produzir, e aí você vai tentando consertar, né, essas coisas, mas não muda o hábito, porque é difícil mudar hábito, né. Olhar para aquilo que é o seu confortinho de estar ali no entretenimento antes de dormir. Mas é humano a gente pensar em outras formas de entretenimento, mais saudáveis, né. uma leitura talvez, É, uma coisa ler, ouvir uma música, conversar com a pessoa, tocar um instrumento se você toca um instrumento, né, e isso acaba o seu corpo entendendo esse sinal de relaxar. "Ok, agora é a hora de relaxar". caramba. É, nessa época eu fiz meio que uma preparaçãozinha, assim, para o sono. Uma da dos grandes pontos era o telemóvel, né, o celular. Hoje, por exemplo, para mim, é muito difícil, por quê? Eu trabalho com fuso horários diferentes, eu trabalho com pelo menos 3 fuso horários, Dubai, Brasil, Portugal, às vezes Estados Unidos. Então, a Espanha, que também querendo ou não tem 1 hora de diferença. Então é muito complicado atender os clientes. Meu, às vezes eu tô meia-noite, eu tô indo atender, eu tô indo participar de uma reunião, alguma coisa do tipo. Então eu acabei a reunião, tô exausto, exausto, aí eu vou dormir, ou seja, não tive esse preparo, essa pausa para produção de melatonina. Eu fui vencido pela exaustão e eu acho que isso atrapalha demais. É isso é importante a gente saber, isso é o ideal, mas a nossa vida não está no ideal, né. Então você que trabalha com vários fusos horários, tem pessoas que trabalham em turnos. A questão é, dentro do que é ideal, o que eu posso fazer? Porque a gente cai muito nesse tudo ou nada. Ok, e tipo, eu trabalho por turnos, então eu não tem nada que eu possa fazer. Então aí eu não faço nada. E aí é o erro, porque a gente acha que fazer uma pequena coisa não adianta. E na verdade adianta, porque você está construindo um hábito. Construir o hábito é mais importante do que ter o resultado.
porque é o hábito mudado que vai te dar o resultado. Então a gente foca no resultado, eu quero emagrecer, mas eu não foco no hábito. Ok, eu tenho que colocar alguma coisa para eu dormir, mesmo que eu trabalhe por turnos, o que eu posso fazer é isso, ou por exemplo, eu posso diminuir o tempo do telemóvel, eu posso não tirar, mas eu posso diminuir. E aí eu acho que isso não vai ser suficiente, mas na verdade vai, porque você está mudando a sua mentalidade, você está mudando a sua forma de viver. E é isso que no final vai impactar, né, não é o número na balança, é o que você está fazendo. Então antes de dormir, ao invés de você pensar assim: "Ah, será que eu emagreci X gramas?", não, você vai pensar: "Será que eu bebi água? Será que eu fiz meu exercício? Será que eu, consegui usar menos o telemóvel na hora de dormir?". Que é isso que vai te Uhum. dar o resultado, né. Existe alguma proporção ideal, se é que eu posso usar essa palavra, primeiro para alimentação, para o sono, eh, para essa parte de organização, existe uma proporção ideal? É, não, na verdade, isso depende da fase da vida e da pessoa. Então, por exemplo, quando a pessoa chega no atendimento, eu olho, escaneio essas 4 áreas. E eu pergunto para a pessoa, dentro dessas 4 áreas, o que que você qual que é o primeiro passo que você pode dar? Geralmente a pessoa vai naquela área que é importante para ela, ou que é mais fácil no momento, né, ou às vezes a pessoa mais empolgada que é mais difícil, né, depende. Então não tem a resposta certa, o importante é mexer nesses 4 pontos. Uma coisa que eu estou percebendo aqui é que a tua área, ela vai muito além, né, o teu método, se é assim que a gente Sim. pode chamar, vai muito além da nutrição, da matemática, não, vai muito além, porque você repetiu várias vezes. Qual momento da vida você está vivendo? Qual momento talvez você gostaria de alcançar? Então o seu trabalho ele vai muito além da da própria nutrição ou a conta de mais e menos ali, déficit e superávit calórico. E me explica um pouquinho dessa sua metodologia, claro, você já falou aqui, mas como que a Patrícia tem trabalhado com isso e como que você chegou nessa metodologia? Na verdade foi com a experiência, né, essa questão de dar uma dieta para a pessoa, ela fica 30 dias naquilo e depois volta, geralmente não funciona, porque primeiro as coisas acontecem fora da consulta e ela não está com contato comigo, ela só vai me ver daqui a 30 dias, então ela está fazendo a dieta nas todas as suas dificuldades sozinha, né. Então o que que eu faço hoje? Eu acompanho a pessoa, eu crio um grupo, individual com aquela pessoa de mensagens e eu vou acompanhando, eu peço às vezes fotos da alimentação, a pessoa vê um produto no supermercado, não sabe se é bom, se é mau, ela tira uma foto, eu respondo, né, às vezes eu não respondo na hora que eu não consigo, mas eu tiro um horário sempre no fim do dia, respondo todo mundo. Então, é esse acompanhamento que eu acho que é a chave do meu método, é a pessoa sentir que tem alguém ali com ela, porque não é só a dieta escrita ali, né, às vezes a pessoa: "Ah, tô no fim de semana, tenho 3 aniversários para ir, o que que eu vou fazer?". Aí eu dou algumas dicas, se ela estiver disposta a fazer, ótimo, senão ela vai colher as consequências e depois a gente conserta, né. Mas eu pergunto, faço um scan também dessas 3 áreas, e a gente vai evoluindo nessas 3 áreas, Hum. e a gente vê, sintomas que às vezes as pessoas não percebem, tem pessoas que têm dor de cabeça todo dia, mas elas não percebem que tem. Então eu faço um screen metabólico de várias áreas do corpo. Tem pessoas que têm o intestino preso, mas que elas nem falam. Eu pergunto: "Tem intestino preso?", elas falam: "Não". Aí eu pergunto: "Quantas vezes vai à casa de banho?". "Ah, a cada 3 dias", Não, pra né, mim isso é entendeu? Então assim, acha que isso é o normal, porque a pessoa já tá há anos nisso. "Ah, é, eu tenho mesmo dor de cabeça todo dia, mas tá tudo bem". Falei: "Não, não tá tudo bem, não é normal ter dor de cabeça todos os dias, né. É comum, mas não é normal". Então, você consegue melhorar. Aí eu falo: "Nossa, eu nem imaginava que eu tinha dor de cabeça agora, eu não tenho". A pessoa muda, né. ela nunca conviveu tendo dor de Se cabeça. percebeu, pra ela já era normal, né. Então, assim, trabalhar nesses pilares dá essa oportunidade dessa melhora de vida do que só: "Ah, eu quero", a maioria chega: "Eu quero perder X quilos". Falei: "Ok, mas o que que te levou até aqui?", né. O que que colaborou, né, e o que que você já faz que já te ajuda? Porque às vezes tem isso, né, a gente pensa só assim: "Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo", mas tem coisas que você já faz, então vamos potencializar. Eu gosto de legumes, mas não como. Pô, mas se você já gosta, então vamos, colocar coisas, vamos dar um boost nisso daí que é mais fácil para você. E aí aumentar as coisas que você já faz e faz bem, que já te ajudam, né, também é importante, do que só também: "Ah, agora eu só tenho que mudar tudo". Não, às vezes você tem que potencializar algumas coisas que você já faz. Não, incrível, incrível. Eh
Até porque você desenvolveu uma metodologia para assistir a pessoa. É. Isso é bacana, tem alguns profissionais que trabalham com outras pessoas, dão alguns resultados, mas acabam não assistindo, se sentem sozinhas, por exemplo, né. É. Então, acompanhar, eu falo assistir, né, mas esse acompanhamento assistido faz muita diferença, porque a pessoa também se sente amparada lá da outra na outra área, né. Na outra área não, do outro lado. E isso eu vejo que é um grande diferencial que você também está trazendo, acompanhar um pouco mais de perto, assim, dar esse suporte. É isso, é muito bom. E também eu vou no ritmo da pessoa, tem pessoas que querem todo dia falar comigo, tem pessoas que não, É. né. Então assim, ó exato, aí vai no ritmo, entendeu. Às vezes a pessoa tá numa fase mais, né, e também o que eu faço isso por quê? Não é só porque eu quero acompanhar a pessoa, porque eu quero que ela aprenda e que ela nunca mais precise de um nutricionista, né, ou de um profissional, da área do exercício na vida. Por quê? Se ela sabe, ela sabe escolher um alimento no supermercado do que só falar: "Não, esse é bom, esse é mau". Mas por que que é bom e que é mau? Porque aí depois a próxima ela vai saber escolher, né. Então eu quero que a pessoa ganhe uma certa autonomia, por isso que eu faço o acompanhamento. Quando ela me manda a foto do supermercado, ao invés de eu já responder, eu pergunto: "O que que você acha? Tem esse e esse ingrediente". Aí ela fala: "Ah, esse ingrediente", ela mesma responde. Eu falo: "É, isso mesmo, tã-tã-tã", ou quando não é, não é. Então assim, fazer a pessoa pensar para que ela mesma saiba escolher o alimento dela, né. Então por isso é que eu faço o acompanhamento, né, para fiscalizar, é para que a pessoa ganhe essa autonomia. Demais, demais. Agora eu quero sair um pouco do contexto e fazer algumas perguntas Sim. diferentes. Vamos lá. Qual o conselho que a Patrícia de hoje, com toda essa experiência, com toda essa vivência, morou em diversos países já, viajou para muitos, muitos outros. Depois eu quero ver se eu consigo comentar um pouco sobre isso também. Daria para Patrícia de 20 anos atrás? Olha, essa é uma boa pergunta. E calma que a gente só está esquentando. Olha, o que eu daria era um conselho que eu daria para mim 20 anos atrás, era: expresse mais as suas emoções. Fale mais sobre o que você pensa. Eu acho que eu guardava muito para mim, muita coisa. E eu acho que esse aprendizado de me expressar, de ser quem eu sou, admitir quem eu sou, o que eu penso, me levou para outro nível, sem dúvida, melhorou muito a minha vida. Caramba. E agora, qual o conselho que a Patrícia de 20 anos atrás daria para a Patrícia de hoje? Não corra tanto, para que tanta pressa? É isso, pra que esse é o meu a minha dificuldade, quando eu vejo eu já estou fazendo muitas coisas, então eu tenho que sempre, hoje eu já tenho essa consciência. Então eu já respiro, já revejo, mas eu tenho essa tendência interior, mas de: "Ah, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo". Eu acho tudo ótimo, gosto de novidade, gosto de fazer coisas diferentes, quando eu vejo já estou fazendo um monte Você de é muito coisa. prática também, né? É, Vai agilizando. eu acho que também a imigração ajuda isso, né, eu já morei em 4 países, então assim, eu tenho medo de começar uma coisa nova, né, tenho até vontade, né: "Ai, vou começar isso, vou aprender tal coisa", eu adoro aprender, então assim, se não der certo, pelo menos eu aprendi alguma coisa, né. Hã? Então assim, eu gosto, eu gosto. Demais. Você morou em quantos países já? Eu sou do Brasil, né, sou brasileira, morei no Canadá, morei na Suíça e agora aqui em Portugal. Você morou quanto tempo na Suíça Na Suíça foi pouco tempo, foi o quê? 1 ano e meio, 2 no máximo. e no Canadá? No Canadá foram 6 anos. Gente, Foi lá que eu fiz meu mestrado, eu fui lá, fiz o meu mestrado, trabalhei lá, depois vim pra cá, pra esse lado de que cá da Europa. que região lá de Montreal. Montreal? Frio. Frio. Mas é uma coisa muito legal lá, porque como são 50% da população não nasceu no Canadá, então é uma população muito de cada um de um país diferente, né, muito misturada. E eu aprendi muito que existem várias formas de se comer bem. Então, às vezes, chegava uma pessoa da Ásia que comia uma comida com prato com peixe e arroz de manhã, e chegava uma pessoa da Grécia que comia outra coisa mais diferente. Só um detalhe, os que comem peixe e arroz de manhã, Hum. comia e detalhe, elas são magras. Pois, tem detalhe. Então, assim, na época eu trabalhava com diabetes, então eu tinha que fazer o cálculo, né,
de acordo com a insulina e tudo, eu olhava e falava: "Gente, quem que será o próximo que vai chegar aqui, vai estar comendo o quê?". E às vezes na época, né, também não tinha essa facilidade da gente saber, então eles levavam a comida para eu provar, para eu saber do que eles estavam falando. Sério? Então, se eu co eles: "Ai, fulano, vai eu trazer, você vai adorar". Eu falava: "Ai, meu Deus". Cada hora chegava um com um potinho com uma comida diferente, né. Igual aqui, por exemplo, outro dia eu estava atendendo uma pessoa que era da não, era da Suécia, com infinidade de tipos de iogurtes. Pra mim era tudo igual, eu falei: "Qual que é a diferença de um iogurte e outro?". E pra eles é um mundo, né. Caramba, é sério? É um Fazia mundo. ideia, pra Cada ver se tinha pessoa, nem sei pronunciar os nomes. Mas, então eu gosto dessa eu acho que eu aprendi isso, sabe, nessas mudanças todas. Não existe uma dieta perfeita, uma forma perfeita. "Ah, você tem que fazer esse exercício", porque as pessoas querem isso, né. "O que que eu tenho que fazer para emagrecer? Então eu vou fazer seja o que for", e não existe isso. Primeiro você não vai fazer seja o que for. "Ai, se você mandar eu comer pedra, eu como". Eu falo: "Não vai comer pedra, meu amigo", né, mas, existe essa variedade. Se a pessoa quer fazer uma dieta, por exemplo, cetogênica, pode fazer, mas aí eu vou estar ali como nutricionista pra pessoa não fazer uma cetogênica totalmente ultraprocessada, né, cheia de creme de leite e processado, dá pra fazer de outra forma mais saudável, mas é a escolha dela, então eu, né, vou fazer aquilo para que ela consiga perder peso dentro da escolha que ela fez. Agora tem coisas que é impossível, né, mas vou fazer dieta do sumo, por exemplo, aí não vai dar. Mas, é possível, né, com hábitos diferentes, exercícios diferentes, você conseguir, emagrecer, né, e ter um corpo saudável de formas diferentes. demais. Eu quero aprofundar um pouquinho mais nessa área das viagens, se é que você me Sim. permite aqui. E você já fez várias viagens para a África, você é Uhum. filantropa também, você participa de alguns projetos, faz alguns projetos lá, nem sei se você quer comentar, fica à Sim, vontade de pode, frisar aqui, pode não, pode ficar claro. à vontade. Mas eu queria que você, comentasse um pouquinho desses projetos que você faz parte e o que move você também a participar disso. Olha, na verdade eu fui estudar nutrição, eh, porque eu fui à África fazer um trabalho voluntário. Olha que isso aqui é em primeira mão, tá contando ou não? Contou. Não, já contei em outros lugares também, mas para ti eu acho que ainda não tinha comentado. Mas foi isso, eu fazia engenharia eletrônica, nada a ver, né. Sério? Sim, trabalhava numa na televisão, consertando câmera, essa parte toda, nada a ver. Eu fiz um curso técnico de eletrônica. S Toda vez que estraga alguma coisa lá em casa, sou eu que vou desespero. Aí, eu fazia isso, estava bem, já pagava minha universidade, porque eu já tinha trabalho e tudo. E aí eu fui fazer um voluntariado na África, e fiz. E só que a fome me tocou muito. Aquilo, não sei, mexeu comigo de tal forma, e eu falei: "Vou mudar, vou fazer alguma coisa". Uma criança morrer de fome porque não tem comida, aquilo foi para mim muito chocante. até É, muito chocante. Não sei, mexeu comigo. E aí eu mudei, fiz o vestibular de novo, entrei na universidade de nutrição. Eu lembro que meu pai falou: "Minha filha, tem certeza? Você vai agora mexer com panela? Você tá tão bem na eletrônica". Eu falei: "Não, pai, não é bem panela não". Ele não entendia, né. é igual minha mãe falando, quando eu falei que fui fazer engenharia civil, ela falou: "Filho", eu percebi que ela ficou meio triste. Falei: "Que foi mãe, você ficou meio cabisbaixa?" Ela falou: filha, eu vou ser sincera, tanta profissão boa no mundo, advogado, médico, você vai estudar para ser pedreiro?" Pois é. Mas fiz a nutrição. Só que quando eu, depois no início da minha carreira eu trabalhei como nutricionista, né, clássica e tudo. Eh, eu não tive a oportunidade de já de cara trabalhar nessa parte humanitária, Hum. né, eu tinha que trabalhar, tinha que receber, né, tinha que ter meu salário e inclusive meu primeiro trabalho foi numa clínica de estética, nada a ver, de cirurgia plástica, tinha que convencer as mulheres a comerem bem, que a cirurgia é bom, mas não resolve tudo, né, acaba voltando. E aí não tinha nada a ver com o que eu queria, né. Então depois de muitos anos eu conheci o projeto da Casa Nutri, que é um projeto onde uma amiga minha psicóloga faz parte, um médico também, doutor Ailton faz parte, ele me convidou para ir. E aí eu fui, é um trabalho que trabalha com crianças desnutridas e com mulheres também grávidas desnutridas. E a gente vai como profissional de saúde, geralmente numa ONG, e a gente treina pessoas locais para tratar da criança desnutrida. Então a gente tem uma metodologia, e a gente passa essa metodologia e depois acompanha durante alguns anos essa ONG. Então quando a gente sai, eles continuam o trabalho.
Então eu tenho hoje vários grupos que eu vou acompanhando. Então eles enviam os gráficos de peso, de altura, as vitaminas e os minerais, os médicos olham os medicamentos, e a gente vai cuidando dessas crianças e eles vão aprendendo à medida que eles cada vez precisam menos da gente, né, porque é uma metodologia simples. É simples salvar uma criança que está com fome. Não é uma alta tecnologia, mas exige muito cuidado, né, a pessoa tem que estar presente ali no dia a dia, né, precisa se doar, né, e porque não é fácil, não é fácil. Precisa de é simples, mas exige esforço. Exige esforço, exatamente, não é que é uma tecnologia de outro planeta, né, é alimento, alimento e cuidado, alimento e cuidado, mas aonde as pessoas estão, lutando para conseguir sobreviver, né, tem muitos países que a criança desnutrida é a última que come, porque é a que tem mais chance de viver. Então primeiro come o pai que trabalha, depois a mãe, depois os filhos mais velhos, as crianças mais novas e por último a criança doente. Nossa, mas que É. doideira. Aí Muito no interessante. começo no começo eu ficava dava raiva, né, falei: "Mas que absurdo, né". Mas a gente não tá no modo de sobrevivência, né, não tá no modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência é esse, os mais fortes primeiro, os mais fracos depois. É duro, né, mas é importante. Chocante isso. É. É, no começo eu falava: "Gente, que absurdo", mas hoje eu entendo, né, assim como a gente às vezes tem essa questão, às vezes tem alguns países que a gente trabalha com ovo ou com leite em pó, depende da fonte de proteína. E às vezes os pais vendem a lata do leite que a gente tá tratando a criança e a gente falava: "Que absurdo, tá vendendo". Aí a gente vai conversar com a mãe: "Mas eu tenho 5 filhos, como é que eu vou dar só para um? E deixar os outros com fome?". Aí ela vende a lata de leite pra É, poder comprar pra alimento dar para pra os todos, só que aí não recupera a criança desnutrida, porque ela precisa de mais do que os outros. Só que o que que você faz? Você fala: "Não, dá só para um?". Não dá. que Então, assim, você chega numas situações, situações que são inimagináveis, assim, né. Então é uma experiência muito rica e a gente vê que faz muita diferença. Hoje 85% das crianças que entram na casa Nutri saem recuperadas. nossa, que maravilha. Então isso é muito bom. E a gente também trabalha com grávidas. No Nepal a gente trabalhou muito com grávidas desnutridas também. Então é bom, porque aí a partir do ventre a gente já pode garantir que a criança já nasce com mais saúde, né, porque se a grávida está desnutrida, a chance do bebê também nascer com baixo peso é maior. Então ele já consegue nascer com um peso maior, né, mais adequado. Demais. Você já foi quantas vezes à África? Ai, quantas vezes eu já fui? Boa pergunta. Eu vou desde 2014, 14, sei lá, Você vai pe você umas pela uma vez no ano eu vou. Teve ano que eu não fui, né, na pandemia, deve ter ido umas 5 vezes. que É. demais. Teve se é que teve apenas um aprendizado, ou um maior aprendizado que você já teve nessas viagens? Que o amor cura, o amor cura, Uau, o amor cura, porque no fundo é o amor. Para que que você vai salvar uma criança desnutrida na África? É o amor. E cura, literalmente cura. A gente tem o primeiro caso da Casa Nutri, que foi um menininho, David, ele chegou lá um bebê, ele estava quase a morrer. Foi por isso que a Casa Nutri foi aberta. Essa minha amiga psicóloga morava lá na época, ela ligou, falou: "Tem que salvar esse menino de qualquer jeito", e a gente começou à distância a ajudar esse menino, e hoje esse menino já tem 6 anos, e ele ou tem mais de 6, sei lá, ele tem mais de 6, ele já está na escola. E a professora dele, outro dia, mandou um recado para os pais falando o quanto ele é inteligente, o quanto ele se destaca na classe, né, e era isso que a gente quer na verdade, é recuperar essas crianças para que elas tenham, eh, uma vida, porque a desnutrição é um degrauzinho, né, na vida delas que elas têm que superar. Ainda tem muita coisa que essas crianças têm que superar para chegar lá, né, para conseguir ter uma vida digna. Mas essa é a nossa parte, é esse degrau aí, né, da desnutrição. E vendo a vida do David, eu vejo isso como vale a pena, né. Imagina se ele não estivesse entre nós, né. Então, cada criança conta. forte demais, forte demais. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz, ou algo que eu gostaria de você gostaria de ter deixado na mesa aqui e não deixou? Uma pergunta?
Eu gosto é desses rostinhos, assim, É, eu pensativo. tô pensando. Eh, eu acho que uma coisa até que eu li outro dia, foi até engraçado, eh, tinha umas pessoas perguntando se Jesus no ChatGPT, né, se Jesus fosse, da uma pessoa da sua profissão, o que que ele faria? Essa boa, essa é boa. E aí eu falei: "É mesmo, né, isso é uma boa pergunta e tudo". E a resposta estava muito baseada no domínio próprio. É o Mas domínio próprio, que a gente acaba se perdendo, é um valor, né, uma virtude, na verdade, a ser trabalhada dentro de nós. E às vezes a gente vê o domínio próprio como uma prisão, né, "Ai, eu tenho que fazer", uma coisa que limita, mas na verdade é algo que nos dá liberdade. Porque se eu tenho domínio próprio, eu sou dono da minha escolha, né, na verdade eu não sou escravo, né, porque e eu acho que e quando eu li isso eu até fiz esse paralelo, eu achei interessante, porque muitas vezes as pessoas pensam: "Ah, mas para ter uma vida saudável eu tenho que me privar". E na verdade é o contrário. hum, Esse limite, na verdade, ele é saudável. E é ele que vai te trazer liberdade. Você não vai ser escravo mais do doce. Você vai comer quando você quiser. Você não vai ser escravo de um corpo que você tem dificuldade de movimento, né. Então, assim, é sair dessa escravidão, entre aspas, mas adquirindo o quê? Abraçando os limites, né, e os limites não são maus. A gente está aqui no mar, né, outro dia eu li até um versículo na Bíblia interessante que eu até falei com o Rafa, que, mesmo o mar na sua infinitude toda, ele encontra o seu limite na areia, hum. né. Então, pode ser a onda mais forte que for, vai morrer na areia, vai morrer na areia. E a gente vê o limite como uma coisa que não é boa, e na verdade o limite não nos tira a força, pelo contrário, né, eles nos faz vir outras e outras ondas, né, no caso do mar. Então eu acho que é isso, o cuidar da saúde, o se privar de determinadas coisas, não é uma prisão, ao contrário, vai te trazer liberdade e uma vida melhor, plena, né, do que só ser magro, não é só isso, é viver de forma saudável, viver livre, é isso. Demais. E agora pra gente finalizar, a nossa última pergunta. Antes de finalizar, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ativa o danado no sininho para receber as notificações. Eu tenho certeza que esse episódio merece não só um, mas muitos likes. Então, além de dar o like, não fique somente com a informação para você, compartilhe essa informação com o maior número de pessoas. Sim, mais pessoas selecionadas, tá? Não que eu falei com o maior número de pessoas, mas chame o seu cônjuge. A gente falou aqui de casamento, falando dessa parceria. Coloque aí para o seu empresário, para o seu time, coloque para os seus filhos, compartilhe, porque essa informação é muito importante, tá bom? E agora partindo para a última pergunta, Tô até com medo dessa pergunta. tá? Partindo para a última pergunta. Se hoje Papai do Céu te chamasse para morar com ele e você não fosse habitar mais aqui na Terra, e aí ficaria o Rafa, ficaria a Sofia e Ana, ficaria a Sofia e ficaria a Ana aqui na Terra. Pelo que a Patrícia gostaria de ser lembrada, além da sua família, e para os seus familiares e as pessoas que tiveram convivência com você? Por que você gostaria de ser lembrada? acho que pelo amor, pela doação, pelo amor, pela entrega, Que era legal. isso, é Mas o isso. que representa o amor? O amor se representa essa doação, esse se dar, né. E às vezes é tão difícil que a gente todo dia pensa tanto na gente mesmo, né. Então, esse exercício, né, de fazer pelo outro, eh, de se doar um pouquinho, eu acho que isso é uma área sempre a melhorar e acho que vale a pena ser lembrada, é isso. Que demais, que demais. Quero primeiro agradecer você pela sua presença, pelo seu Daí, conteúdo, a simpatia. bate-papo. Muito obrigado, nós estamos aqui com a câmera 3 aberta, vendo um Ah, pouquinho, estamos um pouquinho escuro aqui, mas eu vou até puxar um pouquinho para essa câmera. Quero agradecer imensamente, o seu tempo, a sua disponibilidade, o conteúdo, tudo que você trouxe aqui, e eu tenho certeza que vai atingir bastante pessoas. As pessoas que querem procurar a Patrícia, os links já está passando várias vezes aqui no YouTube, mas também tem aqui na descrição. Chegue lá no Instagram dela e
Fala: "Olha, vim do RotaCast oficial, acabei de assistir seu episódio e eu acredito que ela vai te receber com muito carinho", porque ela é super, assim, atenciosa, acolhedora, gente. Eu conheço já há algum tempo e eu quero te agradecer. Ah, Tô e obrigada. E eu tenho uma pergunta para você também. olha, agora tem pergunta pra mim, vamos lá. Qual que é a sua comida preferida? Ah, Vida preferida, a vamos lá, verdadeira. a verdadeira. Pode doce ou salgado? Tem um Doce, já que você gosta de doce. doce. Eu gosto de chocolate, eu Ah, adoro. Eu gosto de chocolate, ok. eu gosto de chocolate. Tem um que eu tô comendo agora que, assim, eu sei que não é o mais indicado, mas eu tô pegado nele, que é um que vende no Lidl, Uhum. ele é 70% e ele tem um licorzinho dentro. Eu acho que aquela combinação na hora que você morde, assim, dá até água na boca. Nossa, é delicioso, eu gosto muito. O problema é que eu não consigo comer um só. Eu tenho que não comprar pra não comer. É, o Efraim tá aqui, Vamos ver se ele vai ele ir atrás das câmeras aqui, eu como metade da caixa, gente, isso é uma complicação difícil É. demais pra mim. É. E de salgado, deixa eu ver. Assim, eu gosto de comida simples, mas eu gosto muito de carne, adorava lasanha, adorava, não, mas Vamos aí ficar com fome daqui a pouco. é, mas hoje, assim, se eu tivesse que eleger um prato principal, eu gosto muito de uma costela de novilha, aquela que vende lá no Mercadona, que lembra um T-bone, com batata rústicas, uma batata que eu faço ali, e aí esse tem que acompanhar um vinhozinho, um vinho tinto. Esse acompanha e não à vista, como a gente tá aqui. Ai, eu gosto de perguntar isso, sabe por quê? Porque isso é o prazer, né, a gente não pode tirar o prazer da vida. Em algumas fases de emagrecimento, talvez a gente precisa ser mais radical, mas a vida tem que ter uma dose de prazer, né. Agora você me deixou curioso. E você, qual que é seu alimento preferido? Porque eu olha, Um doce ou um salgado? Vamos lá. tá, um doce e um salgado. Eu gosto muito de brigadeiro, adoro brigadeirinho com café. É gostoso mesmo. Eu gosto, Nó. adoro brigadeiro. E a gente sempre tem essa tradição lá em casa, que nós fazemos os brigadeiros dos aniversários das meninas, a gente faz junto. Esse ano até não fiz, porque eu fiquei com preguiça, confesso, mas geralmente a gente faz. E de salgado, eu gosto muito de frango, assim, tem um prato chama fricassê de frango, não sei se você conhece, tem um creme de milho, frango, aí põe queijo e batata palha, assim, por cima. Eu adoro. Inclusive eu comi uma salada e um frango na sua casa que estava maravilhoso. Ai, bom, que bom. Faz 3 anos e eu ainda lembro. Ai, que Eu lembro do curry, eu adoro, que adoro, bom. adoro. E tem a minha sobremesa preferida é aquele pudim de coco, manjar branco. Eita, Hum, e eu também comi um negócio que você falou da gordura, né, uhum. da gordura e da fruta. Eu comi a maçã com pasta de amendoim na sua casa, que até hoje eu não esqueço. Estava delicioso, eu não fazia ideia dessa Pois é, é uma combinação. coisa que pode colocar era um coffee break, né, na verdade, que a gente até esquece. É tão bom. É. Isso aí. Patrícia, minha queridona, muito obrigado, Obrigada, viu, foi um prazer imenso. Obrigada eu. Meus queridões, esse é mais um episódio do nosso programa RotaCast Oficial. Tenho certeza que você gostou. Coloque aqui nos comentários qual foi os seus maiores aprendizados. E fique também com os nossos patrocinadores. Grande abraço para vocês, que Deus abençoe grandemente. E até o próximo episódio do RotaCast Oficial. Simbora! Bem-vindo a Play One Cine. Somos um ecossistema exclusivo com a missão de impulsionar seu negócio. Potencialize suas vendas com e-commerce. Uma experiência imersiva da sua marca, com designs que contam sua história. Checkouts otimizados para seduzir e converter. Acelere seu negócio com páginas estratégicas, criadas para transformar visitantes em clientes. Filmes que vendem. Eleve a percepção da sua marca com um trailer cinematográfico que emociona e converte. Funis e automação inteligentes. Simplifique processos e transforme cada clique em uma oportunidade de venda. Play One Cine. Do conceito à realidade. O meu nome é Helena Neves, eu sou advogada de Direito Internacional, mais de 20 anos de experiência e 2 prêmios recebidos. Atuamos em todas as áreas do direito português e ajudamos você a realizar o seu sonho de morar em Portugal, através do visto ou do processo de nacionalidade. Além disso, atuamos também no direito empresarial. Se você
tem uma empresa ou se você quer abrir uma empresa. Também fazemos o reconhecimento de assinatura, seja num contrato, seja numa carta convite. E se você tem algum problema com a AIMA, se você não está conseguindo o agendamento, nós também podemos te ajudar nesse caso. Podemos ajudá-lo a simplificar o seu processo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tchau, tchau!